Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Eu estou conversando hoje com Rodrigo Souza, que é engenheiro agrônomo, mestre em desenvolvimento rural e doutor em geografia. E o tema do nosso bate-papo é a crise agroalimentar e o direito humano à segurança alimentar no Brasil. Seja bem-vindo, Rodrigo. É uma alegria ter você conosco aqui no Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Salve, salve, reverendo Rodrigo Espiúca, meu xará. E também saudações, um forte abraço a todas e todos que estão nos ouvindo agora, a comunidade da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e todas as demais pessoas que estão acompanhando e se interessam por esse tema e que o interesse possa ser mais revigorado ainda e possa ser ampliado. Rodrigo, estamos falando sobre crise agroalimentar, mas sendo o Brasil um dos maiores produtores de alimentos do mundo, por que nós podemos falar de uma crise agroalimentar em nosso país? Ao mesmo tempo que o Brasil tem batido recordes de produção, se a gente coloca esse nome, ele pode, às vezes, até mais confundir do que esclarecer recorde de produção e exportação, porque fica parecendo que a produção de todo tipo de alimento que a gente pensa, que é recorde, e também exportações, Então, isso envolve o seguinte: há uma concentração de produtos que estão saindo do campo, porque principalmente devido à integração e à subordinação à cadeia mercantil internacional, né? E a lógica da cadeia mercantil do mundo, e das cadeias mercantis específicas, soja, de café, etc., é uma disputa, né, entre zonas no mundo que são mais centrais e outras periféricas, sobre quem que consegue absorver mais excedente de capital gerado e externalizar mais custo. O Brasil, nesse caso, então, dentro dessa cadeia, não está numa posição nem vantajosa e, ao mesmo tempo, isso compromete a distribuição, o abastecimento de outros produtos que são vitais, tanto quanto a tradição, quanto a questões também de nutricionais para a segurança alimentar do seu povo também. Outras culturas têm sido reduzidas e, ao mesmo tempo, o custo de produção dessas outras culturas fica desmotivador para outros agricultores que acabam se comprometendo, né, tendo que se endividar para produzi-las e, às vezes, elas não remuneram. Uma outra questão que tem a ver também com isso entra na questão sobre o que tem a ver quando a gente pensa nesse macro. Porque muitas vezes essa discussão é levada ao seguinte: para o nível individual, o produtor ele é obrigado a abastecer. Nós estamos pensando enquanto sistema histórico, enquanto sociedade, civilização, quanto uma institucionalidade, né, política, etc., o país. Porque direito, ele tem a ver, a minha concepção de pensar o que é direito tem a ver o sentido de sociabilidade, né? Por que há uma sociabilidade? Por que se forma a sociedade? Sempre se pensa no ponto de segurança, o ser humano se junta para se proteger, mas também para se prover, para se cuidar uns dos outros. Isso é o sentido, senão não faria sentido sociabilidade, para se comunicar, para se conviver. E, então, um desses sentidos é se prover. Se uma sociedade tem uma abundância, por um lado, produzindo receitas com a cadeia agroalimentar, mas não consegue se prover, então o sentido dessa sociedade, dessa sociabilidade se perde. Por isso que deve se questionar a prioridade de se garantir o direito humano à alimentação adequada. O que
coloca, por exemplo, em xeque políticas de estímulo a exportações primárias, desde a Lei Candir, nos anos 90, etc. E também o fato de se ter desestruturado totalmente a política de regulação de estoques do Brasil. São questões que têm muito a ver, além de outras coisas, como o preço do combustível que afeta isso, a queda da renda da população brasileira, de se discutir um tanto de coisa como condições para se garantir a possibilidade da população adquirir o básico, igual foi feita tantas chantagens aí, como o PEC de precatórios, tantas essas propostas de emenda à Constituição, sendo que a única coisa que é condição necessária para o país prover as pessoas de receitas é simplesmente a Câmara autorizar o governo creditar recursos nas contas das pessoas. É uma autorização. Não existe um cofre onde o governo mergulha um balde, tira lá as moedas, igual a caixa forte do Patinhas, e distribui para as pessoas, esgotou o cofre. Né? Ele simplesmente é um dispositivo eletrônico que eles acreditam. Né? Ou seja, a questão fulcral dessa crise é que não se está considerando o direito à segurança alimentar como efetivamente um direito e sentido de haver sociedade. Rodrigo, nós sabemos que o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais estabelece o direito à segurança alimentar e nutricional adequada, e os países que assinam esse tratado internacional reconhecem a sua obrigação de promover uma melhor distribuição dos alimentos, né, no seu território, assim como um incentivo à produção das famílias, né, da economia da agricultura familiar. Como tem sido o desenvolvimento do Brasil, do Estado brasileiro, na promoção da agricultura de economia familiar? Uma questão que é interessante nisso, como você coloca, sobre essa perspectiva da institucionalidade internacional, né, do sistema interestatal dos países. Porque algumas perspectivas assim, bem salientes sobre a questão alimentar e a fome, elas já foram estudadas antigas por um pesquisador brasileiro, o José de Castro, que escreveu Geopolítica da Fome, também por um pesquisador indiano, o Amartya Sen, que ambos constataram que não necessariamente a fome está ligada a não haver comida para todas as pessoas. Tem outras estruturas envolvidas nisso. E ao longo da história, várias situações de fome que houve, a gente viu que o epicentro onde estava havendo a fome e morte por pessoas famintas, né, um grande contingente faminto, estava enviando comida para fora. Várias fomes que atingiram a Índia no século XIX, na Segunda Guerra, por exemplo, Churchill, né, boicotou o abastecimento da Índia e enviava, né, a produção alimentar para abastecer essas tropas. Inglaterra, também a Inglaterra fez isso na Irlanda, né, século XIX, e várias outras situações haviam comida. O que é diferente do Brasil, que é autoimposto, né? Não é alguém que está, uma potência imperial que está dizendo, senão nós vamos bombardear se não fizer isso. Está se impondo ao próprio povo, né? Está se integrando a essa questão. Porque é uma opção para fazer isso, de produzir produtos primários, commodities, de certa forma importando produtos mais complexos para exportar um simples. E isso é com apoio estatal. A política de crédito público subvencionado vem de muitos anos, de décadas, além de outras políticas, e inclusive cooperações internacionais, para se conduzir a essa estrutura. E a gente pensa como seria e o que poderá ser feito também para reorientar, para priorizar, primeiramente, suprir as necessidades do seu povo também, que isso, de certa forma, gera outras externalidades positivas, outras coisas positivas para a pessoa em si. E teria que colocar como no centro a agricultura familiar e outras formas também, envolvendo povos tradicionais e outros povos do campo, indígenas,
e outras formações camponesas. Para uma questão que isso tem a ver seria com um direcionamento público mais incisivo de crédito, porque, às vezes, o Banco do Brasil, que é o principal operador da política agrícola no Brasil de crédito, tanto para o a agricultura de grande escala, ele é uma parte menor é pública e uma grande parte é privada, e na hora dele prestar conta para acionistas, não é tão atrativo ele mostrar lá no seu portfólio o crédito para a agricultura familiar. A ênfase na agricultura familiar levaria a uma descentralização também da urbanização brasileira, porque faria uma integração regional para girar a economia e prover serviços para outras regiões mais dispersas, e também baratearia os alimentos através de redes de mercados locais para pessoas que trabalham em outros setores, outros ofícios, além de gerar mais empregos também no campo, além de conciliar. Quando eu coloquei essa questão de outras comunidades, outras formações camponesas e povos do campo, conciliaria com a bioeconomia. Por exemplo, a gente pensa cadeia, o quanto gera de valor que fica invisível, nem sempre é mensurado, em cadeia de produtos do agroextrativismo, baru, pequi, tudo isso seria possível, e tudo isso tem a ver com o direito à segurança alimentar, porque além de prover alimentos, e além de prover alimentos para essa população do campo e para outra população, proveria recursos, renda para pessoas adquirirem alimentos, que isso também é importante. A fome, como disse, também muitas vezes tem algo central nela, é a dificuldade das pessoas adquirirem alimentos que as nutrem, né? Porque existe o caso também, às vezes, de que não necessariamente as pessoas estão famélicas, assim, as pessoas, às vezes, podem estar até com sobrepeso, mas não estarem nutridas, porque elas adquirem alimentos, como outro dia mostrou, que tem crescido pelanca, osso, miojo, que não nutre, a pessoa vai encher, só falando assim, grosso modo, enche uma barriga na hora, por causa do desespero, o corpo querendo gorduras, açúcares, mas ela não vai suprir as necessidades. Mas é o que as pessoas estão conseguindo. Tem caído a alimentação de feijão, arroz. Então, é a possibilidade de ter alimentos que suprem as pessoas, além da agricultura urbana, que pode usar as plantas alimentícias não convencionais também. Então, é uma reorientação da estrutura agroalimentar brasileira, que a forma hegemônica que não atende às necessidades sociais. Rodrigo, poderíamos dizer que o Estado brasileiro tem adotado recentemente uma política de negação de direitos às nossas comunidades e povos tradicionais, povos originários e povos quilombolas, impedindo que elas possam se desenvolver como centros de produção alimentar? As questões estão interrelacionadas, né? A gente já ouviu muito algumas pessoas falando a porcentagem brasileira de áreas não desenvolvidas pela agropecuária, outras atividades, mineração, que não necessariamente estão preservadas, mas acaba se dizendo, e que a área agrícola, agropecuária do Brasil, proporcionalmente ao território brasileiro, não é tão significativa. Mas isso foi se mantido ao longo do tempo com muitos conflitos e chacinas, especialmente quando abrem, por exemplo, vias, estradas, malhas viárias. Geralmente isso acontece no bojo de grandes conflitos e ataques às populações das regiões, porque aquilo permite vias de acesso para as pessoas, para sujeitos sociais atacarem. Mas mesmo assim, o que amorteceu isso ao longo da história do tempo brasileiro é que às vezes essas áreas elas não eram tão atrativas para a exploração. Ou era muito caro, né, chegar até lá, ou não compensava tanto sair de outras áreas para ela. À medida que ocorre essa integração brasileira e essa demanda, as receitas de commodities primárias, e o Brasil vai se concentrando nessas poucas commodities, esse mercado muito dinâmico, e o custo de produção, por causa dos insumos, também é caro, aumenta a pressão para se expandir para essas áreas.
ajudado por ganhos tecnológicos, assim, pesquisas que foram direcionadas para isso, muitas vezes recursos públicos postos a serviço disso, dessas corporações, dessa escala de prioridade que é socialmente injusta, colocado, permitem abrir essas áreas, e também a inflação dos preços da terra gera especulação fundiária também, que estimula a abertura disso. E acirra os conflitos e começa a se atacar essas áreas que até então ainda não estavam exploradas, ou áreas que estavam demarcadas também. E isso, então, impulsiona mais ainda a violência contra esses povos que são colocados, às vezes, como expurgo, né? Como nas expressões populares, como bois de piranha, como expurgos, bodes expiatórios, como ovos que serão quebrados para se formar esse omelete dessa expansão de um capital, que é apropriado por poucos. Então, é o que acontece muitas vezes, porque, primeiramente, a gente pensa, tem uma função, uma utilidade para todos, quando se propicia boas condições de vida e garante o direito desses povos, porque eles cuidam do território e há vários serviços, até mesmo, se a gente for pensar, outros serviços não agrícolas, como de turismo, a bioeconomia em geral, que são outras formas de conhecimento do uso e manejo de recursos ecossistêmicos, né? Mas, além disso, primeiramente, é o direito à existência desses povos que está ligado indissociavelmente ao direito de usufruir de um território. Então, é o principal, né? O direito deles à existência está ligado a isso. Agora, junto a isso, esse direito assegurado, ele propicia coisas boas para todos. Até mesmo quando a segurança nacional, muitas vezes, é assegurada pela vivência de povos indígenas em outros territórios de fronteira, na Amazônia. E o conhecimento que esses povos têm, se for erodido, vai se perder possibilidades e ganhos que a gente tem para evitar ultrapassar certos limites do equilíbrio ecossistema, o equilíbrio ecológico planetário, envolvendo mudanças climáticas e outras crises, e também aqueles que já estão para se ultrapassar, ou se ultrapassaram, a gente precisa muito do conhecimento acumulado que esses povos têm e da potencial de criatividade que advém da matriz desses saberes para lidar com isso. Então, são essenciais para a nossa sobrevivência durante uma crise muito aguda que estamos atravessando. Bem, Rodrigo, agora eu gostaria de saber qual deve ser o papel das instituições religiosas, das organizações religiosas para a promoção, para o avanço, né, para a garantia do direito humano à alimentação, à segurança alimentar, à alimentação nutricional e adequada. Uma coisa que era interessante que há pouco tempo, né, na visão de algumas visões da modernidade, que subestimavam esse papel, eles subestimavam o lugar e o espaço da questão da religiosidade das instituições hoje no mundo, e isso caiu como muitas outras coisas caíram um tempo, né? A gente vê que é importante, porque faz parte também, tanto dessa sociabilidade, ou de poderes de ser humano, o autorreconhecimento, as pessoas querendo se reconhecer, saber quem é, sua identidade, para onde vai, e tudo isso, a questão religiosa é muito importante e sobressalta nisso. Então, a gente vê uma das questões que a gente pensa, muitas vezes, quando pensa no papel das instituições, tem algo importante também do que como instituição elas vão fazer, vão cobrar das autoridades, né, vão intimar autoridades ou levantar o debate público a se reportar a várias causas, entre elas essas causas do direito à segurança alimentar, etc. Mas também tem a ver com aquilo que vai mexer no coração das pessoas, nos sentimentos, nos seus afetos, nos seus valores, né? Que hoje há uma batalha grande por valores, que às vezes ela está sendo hegemonizada por um grupo que vai dizer, a família está em crise, por quê? É aquele povo ali homossexual, não sei, que é as novelas, mas muitas vezes é um território de disputa para dizer, não, a crise
existem ansiedades, endividamento, existem várias coisas que estão desestruturando família, que não é isso, estão buscando bode expiatório para deixar o sistema intacto. E também, nessa questão de valores, tem que se colocar a ideia de que a segurança alimentar é um direito. Isso é um valor a se imprimir no coração das pessoas, que quando elas têm isso, elas vão dar ressonância a essa questão, para além da esfera em si, da instituição religiosa como ente, né? Como uma entidade. Então, eu penso que trabalhar esses valores nas pessoas, nessa consciência, colocando, por exemplo, cada instituição, a gente pensa em instituição religiosa só cristãs, né, como nós somos cristãs, eu sou da anglicano, mas também várias matrizes do sagrado têm uma interlocução com isso. E a matriz cristã também tem essa interlocução, quando a gente vê vários profetas que colocam o dedo nessa ferida, os livros das tradições, da tradição histórica lá de Israel, da formação da identidade, né, do povo, do Deuteronômio tem isso, livros que intimam, quando se tirava o direito do território das pessoas produzir, a gente vê Isaías, Miqueias, Amós tratando dessa questão do direito às pessoas também viverem no campo, produzirem um mundo rural com gente. E também nos evangelhos, Jesus, várias vezes, ele lida com essa questão, ele coloca como no centro da fé, que não é o acúmulo, a partilha, a solidariedade, o centro de pertencimento tem a ver com todas as pessoas não ficarem bem, em paz, se verem outras pessoas sem o seu provimento necessário. Paulo colocando isso também, na hora que ele vai fazer a coleta para o povo de Jerusalém, quando ele coloca no centro, fala, não devemos ficar quietos, em paz, se todos os recursos nossos não está podendo não prover, se está sobrando sem prover para outras pessoas que não têm. O livro de Apocalipse coloca que, numas imagens muito fortes de juízo e julgamento, ele coloca o cuidado da terra, o cuidado com a terra, a falta de cuidado como um elemento de juízo sobre a sociedade, sobre o ser humano, essa negligência, né? O cuidado com a terra, né? Como uma essência da comunhão da pessoa com o divino. Então, penso que trabalhar isso no sentido dos valores, das pessoas associarem isso inerentemente com a sua identidade religiosa, com o seu sagrado, é uma coisa muito potente que elas podem fazer, que a partir disso vai dar ressonância em muitas outras questões, no saber fazer, em ter ações também, por exemplo, de fomentar a agricultura urbana no meio rural, de colocar uma indignação contra a injustiça, contra essa apropriação territorial no campo, a injustiça ambiental, né? A espoliação da água, da terra, a contaminação do ar por agrotóxicos de outras pessoas, dos alimentos. Então, eu acho que tudo isso vem quando ela mobiliza esses sentimentos das pessoas também. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua participação no nosso podcast Radar Direitos Humanos. Foi uma grande alegria poder participar contigo e discutir esse assunto tão relevante como o direito humano à segurança alimentar. O nosso bispo Maurício recentemente tem adotado uma postura de sempre repetir a seguinte frase, que a fome não espera, né? A fome não espera. Então, que nós possamos nos engajar, todas e todos, nesse processo de garantir a alimentação a quem dela necessita. Eu agora te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Agradeço a nossa instituição, a Igreja Episcopal, e parabenizo por esse trabalho que ela faz, por essa diaconia. Agradeço a consideração, assim, né, e a honra de estar nesse momento. Fico muito gratificado e honrado por estar podendo somar aqui junto. E queria colocar essa mensagem também. Muitas vezes alguém coloca, olha, não, mas está se gerando, esse modelo hegemônico no Brasil está sendo o carro-chefe para desenvolver o país. E isso é importante lidar, porque senão a gente não consegue sensibilizar as pessoas
por essa outra necessidade de lidar com a questão agrária, reforma agrária, e colocar no centro a produção para a segurança alimentar. Então, não é verdade que esse modelo hegemônico impulsiona o desenvolvimento, porque uma pesquisa realizada na UFMG, não é à toa que a ciência, assim, a pesquisa está sendo tão atacada, né, para se silenciar e não descortinar certas coisas que se impõem através do dinheiro, né, no Brasil. Ela fez um recorte de 50% de municípios brasileiros em que predomina o modelo, o agronegócio predomina acima de 50% do que é receita e do trabalho empregado, com outros municípios brasileiros que não está abaixo de 50%. E esses municípios que predominam esse chamado apelidado, né, por uma campanha publicitária de o agro, que não existe agro, nem agronegócio a rigor não existe assim, é um apelido. Esses municípios, eles estão bem mais abaixo, ficam bem abaixo nos indicadores de desenvolvimento humano, como educação, saúde, saneamento, e também nas receitas. Eles dependem de transferências externas para suas receitas, porque elas não ficam no município, as receitas geradas por isso. E muitas vezes são municípios mais desiguais também, ou seja, mesmo aquilo que é gerado não transborda para todas as pessoas poderem aproveitar, é apropriado por um pouco, é como se fosse nem uma pirâmide, né, social, um funil desigual, né? Se a gente vê que com isso tudo, a agropecuária brasileira em 2020, ela foi responsável por 6,8% do PIB, o resto ficou serviço e indústria, e isso porque eles tiveram um baque ano passado. Ou seja, então é necessário modificar essa estrutura hegemônica e repriorizar, além de cumprir os direitos sociais das pessoas e esse direito vital da alimentação, porque isso também não é algo que vai impulsionar e conduzir ao chamado desenvolvimento do país. Então, é uma mensagem para sensibilizar as pessoas de que todas essas ações necessárias para suprir a fome do povo brasileiro é necessário também para um projeto de um país melhor. Muitíssimo obrigado, Rodrigo, pela tua participação, e eu desejo aos nossos ouvintes, às pessoas que estão acompanhando esta conversa, que fiquemos todas na paz e saudáveis. Até o nosso próximo encontro. Até, Rodrigo. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiúca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais, no Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência, e pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.